E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo chega às últimas etapas do calendário com uma mistura de tensão e responsabilidade que exige atenção absoluta. Mesmo concentrado no duelo diante do Fluminense, o clube observa com preocupação um cenário silencioso, porém capaz de mudar todo o roteiro das próximas semanas. Nada menos que 8 atletas encontram-se no limite disciplinar e carregam cartões que podem estourar justamente no momento mais decisivo da temporada. A margem para erros desaparece, e cada movimento passa a carregar peso dobrado. Entre os nomes que caminham na corda bamba, 4 são pilares do esquema tático e devem iniciar o clássico no Maracanã. Essa combinação entre necessidade e risco transforma a partida em um desafio estratégico de alto nível, no qual o treinador precisa equilibrar intensidade, prudência e a urgência de manter o grupo completo para as jornadas finais. A situação complica ainda mais porque, dentro dessa lista, há jogadores que sequer têm presença garantida na convocação devido a compromissos com seleções ou recuperação física. Léo Pereira, Pulgar, Saul e Luiz Araújo, protagonistas na goleada da rodada anterior, seguem como engrenagens fundamentais do sistema rubro-negro. Sem suas participações, o time perde profundidade, condução, marcação e dinâmica ofensiva. Enquanto isso, Danilo, convocado para defender o Brasil, dificilmente retornará ao país antes do compromisso de meio de semana. No banco, Everton Araújo tenta ser alternativa em meio ao número reduzido de opções. Alan e Jorginho permanecem em tratamento médico, embora o segundo tenha retornado ao gramado e mantenha chances reais de reforçar a equipe no momento mais crítico. A situação torna-se ainda mais delicada porque Pulgar e Saul receberam cartões na partida contra o Sport, ampliando a lista de riscos e obrigando ambos a atuarem com inteligência maior do que o habitual. O Flamengo recuperou recentemente a liderança após uma batalha intensa nas últimas rodadas e sabe que restam apenas 5 compromissos para transformar a corrida pelo título em celebração. Qualquer baixa pode alterar o encaixe coletivo, reduzir alternativas e comprometer confrontos que decidirão o destino da taça. Com pressão externa, desgaste físico acumulado e margem mínima para vacilos, o clube vive um momento em que cada detalhe, até mesmo um simples gesto na disputa por uma bola, pode redefinir a história do campeonato. Os próximos jogos não serão apenas testes táticos, serão provas emocionais, psicológicas e estratégicas que exigem frieza, precisão e maturidade de um elenco acostumado à grandeza, mas agora desafiado a superar um obstáculo silencioso, porém decisivo. A preocupação aumenta porque cada um desses atletas representa, dentro de campo, funções muito específicas que não possuem substituição imediata à altura. No caso de Léo Pereira, por exemplo, a solidez defensiva que ele oferece não se encontra facilmente em reposições jovens ou reservas ainda em adaptação. Pulgar, por sua vez, funciona como o termômetro do meio-campo, responsável por cadenciar o ritmo, ajustar a pressão e proteger a zaga em momentos de transição. Uma ausência em pleno sprint final do campeonato poderia comprometer o equilíbrio que a equipe vem construindo ao longo das últimas semanas. À medida que o Flamengo se aproxima dos últimos compromissos, a comissão técnica passa a trabalhar em múltiplos cenários simultâneos. Um deles envolve controlar a intensidade de certos jogadores sem diminuir a força competitiva do time. Outro inclui preparar alternativas táticas emergenciais, como mudanças de posicionamento ou ajustes no desenho da equipe para minimizar eventuais perdas. Esse planejamento paralelo exige atenção constante, já que qualquer detalhe emocional, físico ou disciplinar pode influenciar o destino de uma disputa que promete ser decidida no limite. Além das circunstâncias internas, o Flamengo enfrenta a pressão externa de rivais que monitoram atentamente cada deslize rubro-negro. A liderança, reconquistada com enorme esforço, é agora alvo de perseguição constante, e qualquer suspensão inesperada pode abrir caminho para adversários diretos reduzirem a vantagem. Essa vigilância incessante fortalece a noção de que o time precisa atuar com precisão quase cirúrgica, evitando faltas desnecessárias, discussões com arbitragem e comportamentos impulsivos que possam custar caro em um momento tão sensível. Por fim, o contexto emocional também pesa.
Jogadores pendurados costumam sentir uma espécie de tensão invisível, uma carga psicológica que interfere nos duelos, na execução rápida de decisões e até na agressividade natural que o jogo exige. Jogar com freio de mão puxado pode ser tão prejudicial quanto estar fora, e cabe ao treinador encontrar um meio-termo que permita intensidade sem imprudência. Essa combinação de cuidado, estratégia e maturidade será determinante para que o Flamengo atravesse essa fase turbulenta e chegue inteiro às últimas batalhas que decidirão a temporada. Diante desse cenário repleto de riscos e decisões que podem alterar completamente o destino do Brasileirão, a pergunta inevitável fica para a nação rubro-negra: vocês acreditam que o Flamengo deve manter todos esses jogadores pendurados em campo, mesmo correndo o perigo de perder peças fundamentais na sequência? A estratégia ideal existe, mas cada torcedor tem uma visão particular, alguns defendem força máxima, outros preferem preservar atletas-chave. E você? De que lado está nessa discussão? Outra reflexão importante envolve a postura em campo. O Flamengo deve jogar com cautela ou manter a agressividade habitual, mesmo com tantos nomes no limite disciplinar? Em momentos decisivos, o emocional costuma falar alto, e a intensidade natural desses atletas pode se tornar uma arma ou um problema. Como você imagina que o time deve equilibrar determinação e prudência no clássico? Além disso, muitos torcedores enxergam o Maracanã lotado como um combustível capaz de mudar qualquer contexto. Na sua opinião, a força da arquibancada pode ajudar esses jogadores a tomarem decisões mais inteligentes, evitando cartões bobos, ou a atmosfera intensa acaba pressionando ainda mais? A torcida joga junto, mas o impacto emocional é sempre imprevisível. Como você vê esse fator? Por fim, fica a questão mais direta: qual desses atletas pendurados você considera absolutamente indispensável nas últimas rodadas, e qual poderia ser poupado sem comprometer o rendimento do time? A opinião da nação é fundamental, especialmente em um momento em que cada detalhe pode definir um campeão. Deixe seu comentário. O que você faria se estivesse no lugar do treinador? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A notícia de que Jorginho pode estar de saída do Flamengo caiu como uma bomba nos bastidores rubro-negros e nas redes sociais. O meio-campista, que vinha ganhando espaço gradualmente no elenco, agora é alvo de rumores que apontam um possível adeus já ao final da temporada. Embora nada tenha sido oficializado pelo clube, a expressão Jorginho anuncia a saída do Flamengo já domina debates entre torcedores, jornalistas e comentaristas, levantando uma série de dúvidas sobre os motivos dessa decisão e sobre o impacto que ela pode gerar no grupo comandado por Felipe Luiz. Internamente, comenta-se que a saída de Jorginho estaria ligada a uma combinação de fatores: busca por mais protagonismo, proposta de outro clube e um reposicionamento do elenco para a próxima temporada. O Flamengo vive um momento de alta exigência, disputando títulos e precisando de atletas prontos para decidir. Nesse contexto, é natural que alguns jogadores, principalmente os que atuam em uma faixa intermediária do elenco, avaliem seus caminhos. Jorginho, conhecido pela qualidade técnica e inteligência tática, desejaria um papel mais central em outro projeto esportivo, em vez de seguir como peça de rotação. Dentro de campo, Jorginho sempre foi visto como um jogador versátil, capaz de atuar tanto como segundo volante quanto como meia mais avançado, ajudando na construção das jogadas e na organização do time. Sua capacidade de leitura de jogo, passes verticais e boa finalização de média distância chamaram a atenção em diferentes momentos, especialmente em partidas em que o Flamengo precisava furar defesas fechadas. Perder um atleta com esse perfil pode não ser um drama imediato, mas certamente obriga a diretoria a repensar o equilíbrio do meio-campo, principalmente em uma temporada cheia e desgastante como a que o clube vive ano após ano. Outro ponto que pesa nesse rumor é o impacto no vestiário. Jorginho, mesmo sem ser uma das maiores estrelas, teria boa relação com o elenco e com a comissão técnica. Mudanças constantes em um grupo vencedor podem afetar a química interna, seja pela saída de líderes silenciosos, seja pela mudança na hierarquia natural do elenco. Além disso, a torcida tende a enxergar cada saída como um sinal do que a diretoria está projetando para o futuro: reestruturação,
corte de custos ou foco em contratações mais pesadas. Tudo isso alimenta a curiosidade e a apreensão da nação rubro-negra. Por fim, a possível despedida de Jorginho também abre espaço para um debate maior sobre o planejamento do Flamengo para a próxima temporada. Se o rumor se confirmar, quem assume esse espaço no meio-campo? A solução viria da base, de outro jogador pouco utilizado ou de uma contratação de peso. Em um clube acostumado a conviver com grandes expectativas e pressão máxima, cada movimentação no elenco ganha dimensão de novela. E enquanto não há um anúncio oficial, o torcedor segue dividido entre a preocupação com a saída do meio-campista e a esperança de que esse movimento faça parte de um plano ainda maior para manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano. A saída de Jorginho ganha ainda mais peso quando lembramos do quanto suas habilidades agregam ao elenco. O meio-campista sempre se destacou pela precisão nos passes, especialmente aqueles que quebram linhas e aceleram a transição ofensiva. Sua capacidade de encontrar companheiros em espaços curtos, mesmo sob forte marcação, tornava o Flamengo mais imprevisível e perigoso no terço final do campo. Perder esse tipo de arma tática pode representar um desafio significativo para a equipe, justamente em um momento em que a temporada exige criatividade e equilíbrio. Outro diferencial de Jorginho é sua leitura de jogo acima da média. Ele consegue antecipar jogadas, ajustar o posicionamento e orientar a equipe sem nem precisar tocar na bola. Esse tipo de inteligência tática não é facilmente substituído, e muitos treinadores valorizam atletas que conseguem pensar o jogo com tanta clareza. Essa característica, inclusive, é um dos principais motivos que despertam o interesse de outros clubes e aumentam o mistério sobre para onde ele pode estar indo. Além disso, Jorginho demonstra uma capacidade impressionante de manter rendimento constante em diferentes funções do meio-campo. Ele pode ser utilizado como segundo volante, articulador central ou meia mais avançado, sempre entregando intensidade e responsabilidade tática. Em momentos de pressão, ele costuma aparecer com personalidade, seja para cadenciar o ritmo ou para acelerar quando o time precisa de criatividade imediata. Isso explica por que sua possível saída gera tanta expectativa, não apenas sobre quem viria para substituí-lo, mas sobre como o Flamengo reorganizaria seu sistema. Por fim, há também o fator emocional e técnico. Jorginho tem boa finalização de média distância e costuma arriscar chutes que mudam o rumo de partidas complicadas. Não é raro vê-lo surpreendendo goleiros com batidas fortes e colocadas, algo que sempre encantou parte da torcida. Essa combinação de visão, técnica e coragem torna qualquer rumor sobre sua saída ainda mais intrigante. O que será que ele pode entregar em outro clube? E quem no mercado poderia entregar algo parecido ao Flamengo? A expectativa cresce, e o mistério só aumenta. Agora, diante desse possível adeus, a grande pergunta é: o que pensa a nação rubro-negra sobre a saída de Jorginho? Muitos torcedores consideram o meio-campista uma peça valiosa pela capacidade de organizar o jogo e oferecer alternativas táticas. Para essa parcela da torcida, sua saída representaria uma perda importante justamente no momento em que o Flamengo briga por títulos e precisa de jogadores inteligentes para manter o alto nível. Mas será que você, torcedor, enxerga Jorginho dessa forma? Outra questão que divide opiniões é o impacto que essa saída pode ter no planejamento do clube. Enquanto alguns acreditam que o Flamengo tem elenco suficiente para suprir sua ausência, outros defendem que perder um jogador técnico e versátil não é algo simples. Para você, a diretoria deveria lutar para mantê-lo ou faz sentido liberar o atleta caso ele realmente deseje um novo desafio? A opinião da torcida pode revelar muito sobre o que o torcedor espera da próxima temporada. Também vale perguntar: quem poderia substituir Jorginho no meio-campo? Há quem defenda mais espaço para jovens da base, enquanto outros preferem uma contratação imediata para evitar queda de rendimento. Cada torcedor tem sua visão sobre qual caminho o Flamengo deve seguir. E você? Acha que o clube deve olhar para dentro, apostando na formação, ou investir em um nome de peso para manter o nível competitivo? Por fim, a saída de Jorginho também levanta uma reflexão maior: qual deve ser o perfil dos jogadores que o Flamengo precisa manter para seguir dominante? Jogadores versáteis, inteligentes e com boa leitura de jogo, como ele, deveriam ser prioridade? Ou o clube deveria focar em atletas mais físicos e decisivos? A palavra agora é sua, torcedor rubro-negro.
Qual é a sua opinião sobre esse rumor e como você acredita que o Flamengo deve agir a partir daqui? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.